Rural Notícias. Apoio. Vence Tudo. Implementos para agricultura de alta performance. Lição para o dia. Desenhada para fazer mais. Olá, boa noite. Segunda-feira, início de semana, 17 de janeiro. Eu sou Kelly Ávila e a gente vai junto hoje aqui no Rural Notícias. Impulsionada pela alta dos preços internacionais, balança comercial do agronegócio brasileiro fecha o ano de 2021 quase 20% acima do ano anterior. Inflação deve estourar o teto da meta mais uma vez neste ano, é o que aponta o novo relatório Focus do Banco Central, tema para Miguel Daoud. Após críticas de Arthur Lira ao Senado, Rodrigo Pacheco promete pautar projeto para combater a alta no preço dos combustíveis. Brasil tem queda de quase 10% nas exportações de café em 2021. Já as exportações de frutas batem recorde histórico e superam a marca de $1 bilhão no último ano. Na previsão do tempo, temporais da metade norte do Brasil provocam a maior cheia no Rio Tocantins em mais de 30 anos. E a previsão para os próximos dias é de mais chuva. Tem também as cotações, análises e muito mais. O Rural Notícias está só começando. Vamos juntos! A inflação brasileira deve estourar o teto da meta mais uma vez neste ano. É o que aponta o novo relatório Focus do Banco Central, divulgado hoje. O IPCA, índice que mede a inflação do país, passou de 5,03% para 5,09%. Esta projeção do índice de inflação oficial para 2022 marca a 7ª semana consecutiva de expectativa acima do teto da meta central de inflação para este ano, que é de 3,5%, podendo o índice oscilar entre 2% e 5%. A estimativa para o Produto Interno Bruto em 2022 passou de 0,28% para 0,29%. Foi a primeira elevação após 3 semanas seguidas de quedas. Os economistas do mercado financeiro mantiveram a projeção de 11,75% para a taxa Selic no fim de 2022. E o câmbio para o fim do ano permanece em R$ 5,60. Para o saldo da balança comercial, que é o resultado do total de exportações menos as importações, a projeção em 2022 subiu de 55,50 bilhões de dólares de superávit para 56 bilhões. De olho no próximo ano, os analistas também promoveram alterações em suas projeções. A expectativa para o IPCA em 2023 foi elevada de 3,36% para 3,40%. A média para o PIB também avançou de 1,70% para 1,75%. A estimativa do Focus para a taxa Selic no fim de 2023 continuou em 8%. Para 2023, a previsão da cotação do dólar subiu de R$ 5,45 para R$ 5,46. Expectativa de inflação acima da meta para 2022, conforme vimos aí nos dados divulgados pelo Banco Central. Tema para Miguel Daoud. O Daoud já aparece aqui com a gente. O relatório Focus divulgado hoje prevê uma piora no cenário econômico, né, Daoud? E a gente quer sempre saber o que isso significa para o setor. Boa noite, bem-vindo. Obrigado, Kelly Ávila. Boa noite, é um prazer estar aqui com você. Pois é, Kelly Ávila, a expectativa é que faz o presente, né? O mercado financeiro anda muito pessimista em relação ao caminhar dessa inflação, né? Eu hoje, Kelly, fiz uma pesquisa para saber se a inflação nesse início de ano vai ter impactos na nossa economia. E não foi muito positiva, não. Nós temos aí, com o encerramento do desconto da uniformização da uniformidade, do ICMS, dos governadores, nós vamos ter isso vai cair, vai ter uma forte alta dos combustíveis. Esse é um ponto. Outro ponto, já começa, Kelly Ávila, a faltar peças. A cadeia de suprimentos vai sofrer. A China está com um programa de Covid zero, e peças para alguns setores da indústria já estão faltando, né? E isso realmente vai impactar na inflação. Então, essa inflação de 5,03 que o Copom está prevendo, provavelmente vai ser muito ultrapassada, dada as condições que nós teríamos aí pela frente. O único ponto positivo, Kelly Ávila, é o dólar.
né, os grandes bancos de investimentos acham que o real não vai desvalorizar muito. Por quê? Os Estados Unidos estão com uma inflação de 7%, uma taxa de juros negativa de 6,75%, e isso não é possível. Então, o Banco Central vai ter que aumentar essa taxa de juros. O aumento dessa taxa de juros segura o crescimento da economia mundial. Segurando o crescimento da economia mundial, o que ocorre? Outros países começam a crescer. E dessa forma, o dólar como moeda mundial, a moeda que é utilizada por todos os países como poupança na formação de preço das principais commodities, vai sofrer uma desvalorização diante das principais moedas. É o que já está acontecendo. Nós vimos nos últimos dias que o dólar não se valoriza diante do real, então a gente pode ter um real mais comportado, um dólar, mais comportado, e isso vai compensar talvez aí o aumento do petróleo, né, que vai subir em função da demanda dos outros países. E no agronegócio, o produtor rural, né, aqueles que exportam, podem ter uma paridade menor, mas o preço das commodities no mercado internacional, eles podem ter uma correção pela desvalorização da moeda de paridade. Então é um cenário bem complexo, bastante ainda incerto, mas o que eu posso te dizer com todas as letras, Kelly Ávila, a inflação vai ser um grande problema para o Brasil, porque vai corroer muito o ganho dos trabalhadores, e isso, no momento de um país estagnado, é muito complicado, Kelly Ávila. Na realidade, já está corroendo, né? E as notícias não são boas. 2022 aí pode ser ainda pior, né? Infelizmente. Obrigada, Daúde. Boa noite para você. A gente se vê. Boa noite. Um abraço, Kelly Ávila. Até mais. Mas, Kelly, não vamos desanimar, não, viu? Eu acho que o Brasil tem todas as condições. Só para encerrar, eu preciso terminar com uma frase. Eu tinha um chefe que ele vivia brigando comigo. Ele falava assim, olha, não pensa você que você vai mudar de emprego e vai arrumar um chefe melhor que eu. O outro pode ser pior. Então, eu acho que o ano de 2022 está que nem a tese do meu chefe lá atrás, né? Mudar de chefe, às vezes, não é bom. Então, é um cenário para vocês refletirem. Kelly Ávila. Obrigada, Daúde. Boa noite para você. E olha só, após os governadores decidirem descongelar o ICMS sobre combustíveis na última sexta-feira, o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, afirmou ontem que a cobrança em relação aos preços dos combustíveis deve ser feita ao Senado. As críticas foram feitas através de uma rede social de Arthur Lira, referindo-se ao projeto aprovado pelos deputados federais no ano passado, que mudava a forma de cobrança do imposto. O presidente da Câmara afirmou, abre aspas, a Câmara tratou do projeto de lei que mitigava os efeitos dos aumentos dos combustíveis. Enviado para o Senado, virou patinho feio e geni da turma do mercado. Fecha aspas. Lira também disse que as cobranças recentes feitas por governadores a respeito do assunto têm caráter eleitoral. Agora, no início de um ano eleitoral, governadores, com Wellington Dias à frente, cobram soluções do Congresso. Podiam ter pressionado ainda no ano passado. Por isso, lembro aqui a resistência dos governadores em reduzir o ICMS na ocasião. Registro também que fizemos nossa parte. Cobranças dirijam-se ao Senado, afirmou Lira. O congelamento do ICMS sobre combustíveis foi decidido no final de outubro de 2021 para tentar conter o aumento dos preços no produto. Na última sexta-feira, a maioria dos governadores decidiu pelo descongelamento. O governador do Piauí e coordenador do Fórum Nacional de Governadores, Wellington Dias, afirmou que o governo federal não buscou soluções definitivas para as altas dos preços dos combustíveis e também criticou a política de preços da Petrobras. O objetivo dessa trégua era chegar a um entendimento para aprovação da reforma tributária. Isso também não aconteceu. Por outro lado, a Petrobras seguiu dando reajustes e mais reajustes no combustível. Então, se o objetivo era encontrar uma solução e se as portas foram fechadas, é claro, o Fórum dos Governadores reagiu dizendo, se não é possível
ter um entendimento, porque então que estamos abrindo mão de receitas para ações para o nosso povo. Se dizia a todo instante que o problema do preço dos combustíveis era o ICMS aplicado pelos estados. Provamos que não. Segundo informações da agência Reuters e confirmadas por nossa equipe de reportagem, Rodrigo Pacheco afirmou hoje que pretende pautar no início do próximo mês um projeto que tornará fixo por 1 ano o ICMS que incide sobre os combustíveis. De acordo com o comunicado de imprensa da presidência do Senado, o tema será submetido aos líderes da casa em fevereiro, após volta do recesso parlamentar, que o senador Jean Paul Prats deve ser também o relator. E no próximo bloco você vai ver, impulsionadas pela alta do dólar, exportações de frutas batem recorde histórico. E mais, entrevista com o diretor técnico do Secafé sobre o desempenho dos embarques do grão. O Rural Notícias volta já. Quem trabalha no campo é, acima de tudo, um otimista. Nutre a esperança no que ainda não brotou. E por mais difícil que possa ser, segue sua história, sempre buscando o que é preciso para colher o melhor. É que alimentar o mundo é um desafio e tanto. E o que motiva a levantar tão cedo todo santo dia. Iara e você, nutrindo hoje para colher sempre. Produzir alimentos para a população mundial é uma missão nobre. O nosso sonho grande, impactar positivamente as gerações futuras, sendo líder mundial em eficiência no negócio agrícola, tem um significado muito grande. 100% das nossas áreas têm rotação de cultura, isso nos ajuda a ser mais eficientes. Também temos plantio direto, garantindo o aumento de matéria orgânica nesse solo e, consequentemente, a fixação de carbono. Nós temos realizado uma série de ações de impacto social, projetos de inclusão digital nas fazendas, oportunidade de educação formal para quem não teve oportunidade até então, envolvimento com as comunidades locais. Nós, da SLC Agrícola, estamos prontos para contribuir e construir o futuro que queremos. Um grande projeto inicia com um grande sonho. Nós estamos construindo um grande projeto de produção agrícola brasileiro e mundial, guiados por esse grande sonho. Quer saber tudo sobre pecuária? Assista ao Giro do Boi de segunda a sexta, às 7 da manhã no Canal Rural e ao meio-dia no Canal do Criador. Sanidade, genética, nutrição, bem-estar, gestão de processos e pessoas, resposta ao telespectador, direito agrário, lotes de destaque, previsão do tempo e tudo o que você precisa saber para produzir mais arroba por hectare ao ano. Giro do Boi, o programa número 1 da pecuária brasileira. Mudanças climáticas, perda de biodiversidade e degradação das terras produtivas são enormes desafios ambientais enfrentados pela humanidade e, claro, também pelo agronegócio. Estes desafios estão diretamente relacionados à forma como usamos nossa terra. Mas você conhece a agropecuária regenerativa? Ela favorece a produção de carne, ao mesmo tempo que recupera, reestabelece e restaura os solos. Seu principal objetivo é a melhoria e manutenção de todo o sistema de produção alimentar, incluindo o trabalho em comunidades rurais. Na agricultura regenerativa, o princípio básico é a proteção e não o esgotamento de recursos naturais como o solo e a água. A agricultura regenerativa favorece o desenvolvimento de um ambiente saudável, recuperando a terra e preservando o meio ambiente. Saiba mais ao assistir Planeta Campo de segunda a sexta ao meio-dia no Canal Rural. Patrocínio JBS Net Zero. UPL The Gigaton Challenge. Apoio SLC Agrícola. Trabalhar de forma sustentável, de forma racional na Amazônia. Eu só quero daqui uns 100, 200 anos eu ser reconhecido numa turma que passou construindo e não numa turma que passou destruindo. E estou fazendo com muito gosto, com muita boa vontade, falo do coração. Fundo JBS pela Amazônia. Juntos pelas pessoas, juntos pelo planeta.
Rural Notícias na sua tela. E olha só, no acumulado de 2021, o Brasil exportou 40 milhões e 400 mil toneladas de sacas de café. Os dados fazem parte do relatório estatístico do Conselho dos Exportadores de Café do Brasil. O volume representa uma queda de quase 10% na comparação com 2020. No entanto, houve um avanço de 10,3% em receita cambial, totalizando 6 bilhões e 242 milhões de dólares. Esse é o terceiro maior volume enviado ao exterior pelo país na história, mesmo em meio à transição para uma safra de ciclo baixo e em valores. O melhor nos últimos 7 anos, reflexo dos preços elevados no mercado e câmbio favorável às exportações. No ano passado, o Brasil exportou café para 122 países. Os Estados Unidos lideraram o ranking ao importarem 7 milhões e 781 mil sacas, o que representou 19,3% dos embarques, mas com queda de 4,4% na comparação com 2020. A Alemanha vem na sequência, tendo adquirido 6 milhões e 539 mil sacas do grão e respondendo por 16,2% do volume exportado. No entanto, as importações do país europeu registraram queda de 14,4% em relação a 2020. Vale destacar que a Colômbia, terceiro maior produtor de café do mundo, foi o sétimo principal destino das exportações brasileiras do produto. O país vizinho adquiriu 1.158.000 sacas, uma alta de 33,4% maior crescimento em volume registrado na comparação com o ano anterior. Ainda em termos de volume, a China foi o segundo maior destaque nas compras do café brasileiro em 2021, incrementando suas importações em 132 mil sacas, aumento de 65% na comparação com 2020. E sobre estes dados, nós conversamos agora com o diretor técnico do Secafé, o Eduardo Heron, que já aparece aqui com a gente. Eduardo, a gente observou aí um aumento na receita cambial, apesar da queda expressiva no volume exportado. Explica pra gente o que motivou essa queda no volume. Boa noite, bem-vindo mais uma vez. Boa noite, Kelly. Boa noite a todos. Kelly, esse resultado de menor disponibilidade do café brasileiro é fruto da menor disponibilidade da safra. Segundo os dados da Conab, o Brasil produz para a safra 21 em torno de 49, 47 milhões de sacas. Esse volume ainda tem um impacto climático que afetou as lavouras cafeeiras, com um problema de estiagem e reduziu a menor disponibilidade do café para o mercado mundial. Nós vimos também que os gargalos logísticos, muito em virtude aí da pandemia, né, da Covid-19, como é que a gente pode atrapalhar aí os embarques do ano passado, né? Como é que a gente avalia aí agora essa nova fase aí com a Omicron? Existe esse perigo de novos embarques serem atrapalhados por conta do Covid? Kelly, nós ainda vivemos o desafio da pandemia. Eu quero citar que no mês de agosto, como exemplo, né, nós vimos o terceiro maior porto de movimentação de contêiner no mundo fechar por conta da Covid-19. E nós, diante desse desafio da pandemia, nós temos ainda a expectativa de que isso pode ser ainda, em algum momento, se tornar um desafio para a logística. O que nós temos verificado como resultado de 2021 é que a menor disponibilidade de contêineres e a falta de navios tenha levado o Brasil a deixar de exportar cerca de 3 milhões de sacas, o que resulta em torno de 465 milhões de dólares que deixaram de entrar para as receitas cambiais do país. A nossa expectativa, segundo o acompanhamento que fazemos no mercado, as estimativas realizadas pelas agências de navegação é que o Brasil volte a ter um patamar de normalidade a partir do segundo semestre. Nós temos que aguardar para que isso se normalize, destacando que os pátios dos terminais portuários nos portos estão abarrotados de carga. Então, o desafio certamente vai continuar persistindo ainda no primeiro semestre de 2022. E, em contrapartida, os exportadores também estão buscando alternativas, como nós vimos mais recentemente os embarques em breakbulk. Nós tivemos quatro navios carregados com breakbulk no mês de 1 em novembro e 3 em dezembro, que permitiram que esses 2 últimos meses de 2021 tivessem um resultado um pouco mais positivo. Você já falou um pouquinho para a gente sobre a questão dos portos, mas eu quero te perguntar como é que foi o desempenho nos principais portos? Kelly, Santos continua sendo o maior porto embarcador do café brasileiro.
né? O ano passado foram 77% das cargas escoadas pelo porto. Nós tivemos aí um incremento no Porto do Rio de Janeiro, mas, como eu falei, o desafio do hoje portuário, ele persiste em todos os portos. Nós temos falta de navios, omissões de escala, isso tudo contribui para que o resultado nesses portos sejam também inferiores se comparados ao ano anterior. Eu quero também destacar, Kelly, que em 2020 nós tivemos a nossa maior exportação recorde. E o ano de 2020, diante da maior disponibilidade e de problemas logísticos menores do que nós tivemos em 2021, todo o comparativo que nós fazemos agora são reflexos notadamente verificados nos resultados das exportações desse ano, de 2021, desculpa. Eu quero aproveitar agora e te perguntar um pouquinho sobre a questão do clima, né? A gente teve os efeitos climáticos como as geadas no ano passado, esse ano muita chuva, principalmente em Minas Gerais. Isso pode afetar também o setor? Nós temos acompanhado de forma sistemática essa questão climática. O próprio resultado da safra 2021 indica esse impacto, né, com as secas que foram observadas nas lavouras. E agora nós estamos acompanhando a evolução dessas chuvas, né, que começam agora a afetar, né, as regiões, mas lembrando que a fase, né, que talvez possa ser um pouco mais prejudicial seria a fase da colheita. Mas eu acho que é muito prematuro fazer qualquer tipo de diagnóstico sobre os impactos atuais, porque a florada já aconteceu, os chuvinhos já se formaram, e agora nós temos que aguardar os próximos resultados da Conab para ter uma clareza de qual, de fato, é o impacto do clima na produção do café para o ciclo 21-22. Que venham boas notícias por aí. Queria agradecer sua participação com a gente aqui no Rural Notícias. Uma ótima noite. Volte mais vezes aqui com a gente, tá bom? Muito obrigado, Kelly. Boa noite a todos. Boa noite. Impulsionadas pela alta do dólar, as exportações de frutas bateram recorde histórico. O setor alcançou a marca de $1 bilhão. Acompanhe. No ano passado, o Brasil enviou para o mercado internacional cerca de 1.200.000 toneladas de frutas, 18% a mais que o volume registrado em 2020. O faturamento foi de $1 bilhão e 60 milhões de dólares, crescimento de 20%. De acordo com a Abra Frutas, as vendas para o mercado internacional se tornaram atrativas e foram intensificadas com a valorização do dólar e euro frente ao real. O clima foi outro fator que favoreceu a produção, com o aumento da produtividade e qualidade. As vendas, tanto no mercado interno como no internacional, foram impulsionadas pela alta na procura por alimentos saudáveis, que teve um aumento expressivo desde o começo da pandemia da Covid-19. A manga foi a fruta mais exportada no ano passado, com cerca de 272 mil toneladas de frutas embarcadas, com aumento de 12% em relação aos envios no mesmo período de 2020. Um dos destaques foi a maçã, com alta de 79% no faturamento na comparação ao ano anterior e acréscimo de 58% no volume. Os envios foram de 99 mil toneladas ao mercado internacional, principalmente ao mercado europeu, que detém ao todo cerca de 70% dos envios das frutas brasileiras. No mês passado, os embarques brasileiros totalizaram 131 mil toneladas, crescimento de 6% na comparação com o mesmo período de 2020. Em receita, houve aumento de 3%, com 109 milhões de dólares registrados em dezembro de 2021, ante 106 milhões e 500 mil dólares no anterior. Com a alta dos preços internacionais, a balança comercial do agronegócio brasileiro fechou o ano de 2021 com saldo positivo, quase 20% acima do ano anterior. A gente fechou o ano de 2021 com saldo positivo, tanto em valor quanto em quantidade. E o agronegócio, mais uma vez, mostrou que ele foi o principal responsável pelo saldo positivo total da balança comercial do Brasil. Para esse ano, o que a gente vê é que a China continua sendo o principal destino do Brasil, né? E que essa relação com a China é a relação que vai fazer realmente a diferença. Claro que a gente agora está, inclusive, passando por um problema complicado no Brasil em termos de produção, e apesar da gente ter ainda um prognóstico muito positivo da Conab, produção e o mercado internacional são os dois fatores principais que vão contar para o ano de 2022. Principalmente de produtos como soja, carne bovina, milho, que são os nossos principais produtos da pauta de exportação. 2021, apesar da gente ter exportado em algumas commodities menos quantidade, a gente conseguiu
preços melhores em várias delas, na verdade em praticamente todas as principais. E isso foi um grande destaque. As commodities internacionais, os preços internacionais dessas commodities, eles continuam muito elevados. Então, assim, a princípio, a expectativa é de que isso também continue, falando de um modo geral, né? Porque, assim, existe uma diferença, claro, entre um ou outro produto. Mas, de um modo geral, a gente vê uma tendência de alta para 2022 também e que vai, no caso, contribuir para a nossa balança comercial. E vamos agora ao fechamento das principais commodities. Vamos acompanhar juntos aqui mercado físico. Soja Paraná, R$ 173,50 estável. Milho São Paulo, R$ 102,00 em alta com R$ 2,00. Boi B3 fevereiro de 2022, R$ 339,80 em alta de 2,75. Café Sul de Minas Gerais, variação de 1.480 a 1.500 estável. E algodão Araçatuba, R$ 222,10, alta de 0,32 centavos. Agora o Ibovespa, 106.373 pontos, queda aí de 0,52%. E agora vamos acompanhar aqui o dólar comercial, R$ 5,52 mais 6, alta aí de 0,24%. E veja a seguir, excesso de chuvas transforma estradas em verdadeiros atoleiros em Mato Grosso. E mais, na meteorologia tem previsão de mais chuva vindo por aí. Não sai daí, eu volto já. Quem trabalha no campo é, acima de tudo, um otimista. Nutre a esperança no que ainda não brotou. E por mais difícil que possa ser, segue sua história, sempre buscando o que é preciso para colher o melhor. É que alimentar o mundo é um desafio e tanto. E o que motiva a levantar tão cedo todo santo dia. Iara e você, nutrindo hoje para colher sempre. Trabalhar de forma sustentável, de forma racional na Amazônia. Eu só quero daqui uns 100, 200 anos eu ser reconhecido numa turma que passou construindo e não numa turma que passou destruindo. E estou fazendo com muito gosto, com muita boa vontade, falo do coração. Fundo JBS pela Amazônia. Juntos pelas pessoas, juntos pelo planeta. Conteúdo do agronegócio com a análise do melhor time de comentaristas é aqui no Mercado e Companhia. Um programa dinâmico, com notícias de política, economia, preços negociados em bolsa, cotações agrícolas e os fatos que impactam no seu dia a dia. Participe! Envie suas dúvidas, sugestões ou vídeo mostrando como está a sua produção. Anote o WhatsApp 11 98524 0073. Mercado e Companhia. Tudo o que você precisa saber para tomar as melhores decisões do seu negócio. Agora todo o conteúdo do Canal Rural está na palma da sua mão. É isso mesmo! Você pode acessar em qualquer lugar e onde estiver e ter acesso ao melhor conteúdo do agronegócio. Quer ficar por dentro de dicas, ações de sustentabilidade, conteúdos especiais de todos os programas, feiras e eventos? É simples! Inscreva-se em nosso canal e ative o sininho. Assim você será avisado de todo o conteúdo inédito do mundo agro. Ah, e não se esqueça de compartilhar com os amigos. Agora solta o play! Como saber se uma empresa tem missões e valores atuais? Hoje em dia, basta saber se opera com respeito aos colaboradores, incentiva a diversidade, investe na capacitação, se relaciona bem com a comunidade onde está instalada, se preocupa em não poluir, destina os resíduos para recicladoras ou reutiliza o material, demonstra que se importa com a biodiversidade e em diminuir as emissões de gases de efeito estufa. Cada um desses tópicos, quando trabalhados com compromisso e transparência, fazem a empresa ser bem vista no mercado financeiro. Inclusive, existe uma sigla, ESG, ou no português, ASG, Ambiental, Social e Governança. Boas práticas que o agronegócio brasileiro está atento para continuar abastecendo o planeta. Saiba mais ao assistir Planeta Campo de segunda a sexta ao meio-dia no Canal Rural. Patrocínio JBS Net Zero. UPL The Gigaton Challenge. Apoio SLC Agrícola. Para garantir alimento no futuro, o que é preciso fazer agora? No campo, as adaptações e as mudanças já começaram, da forma de plantar ou criar até a participação no mercado de carbono.
Vamos produzir o futuro? Vem com a gente, Planeta Campo. De segunda a sexta, ao meio-dia, no Canal Rural. Planeta Campo. Patrocínio JBS. Alimentar a mudança é o nosso compromisso. UPL The Digaton Challenge. Apoio SLC Agrícola, produzindo com eficiência e sustentabilidade. Vem aí Andeara Leilões. Oferta especial de mais de 1.000 animais Nelore mestiço e cruzamento industrial para cria, recria e engorda. Dia 24 de janeiro, segunda, às 17 horas. Transmissão ao vivo pelo Lance Rural. De volta à sua tela, e o destaque agora é que em Mato Grosso, muitos agricultores aproveitaram o fim de semana de sol para acelerar a colheita da soja. Mas apesar do tempo bom e do ritmo acelerado nas lavouras, os produtores rurais tiveram muita dificuldade para transportar os grãos, como mostram as imagens enviadas aí pela nossa equipe de Mato Grosso. Com excesso de chuva nos últimos dias, as estradas viraram atoleiros e podem comprometer o escoamento da safra de soja. Os temporais da metade norte do Brasil provocaram a maior cheia no Rio Tocantins em mais de 30 anos. E a previsão para os próximos dias é de mais chuva. Vamos à meteorologia agora com a Maria Clara Sasaki. Olá, muito boa noite a todos que nos acompanham. Desde o finalzinho do mês de janeiro é que a chuva tem sido volumosa no Nordeste e na bacia do Tocantins. Os índices do rio foram subindo e agora temos cerca de 12,92 metros de altura. Isso já provocou diversos transtornos, como enchentes e alagamentos, especialmente na região de Babassulândia, Marabá e também em Imperatriz. Agora, para os próximos dias, a tendência ainda é de chuva. O sistema que provocou estes elevados volumes acumulados mantém as instabilidades do Ceará até o norte do estado do Pará e também no Amapá, podendo em 5 dias acumular mais de 100 milímetros. Portanto, o alerta continua. Para outras áreas do Brasil, tem chance de chuva aqui no norte do estado de Mato Grosso, do interior de Minas Gerais até a região sul do Brasil, com acumulados em torno de 40 milímetros. É uma chuva isolada, mas que ainda pode provocar transtornos, porque o solo segue bem encharcado. Estas áreas mais escuras aqui do mapa representam um solo que já está bastante saturado. Então, qualquer chuva que venha acontecer pode provocar erosões, pontos de alagamento e deslizamento de encostas. Entre os dias 23 e 27 de janeiro, as áreas do Brasil Central recebem apenas pancadas de verão, mas a partir do dia 28, um novo corredor de umidade se forma aqui pelo Brasil Central, do Sudeste até a região Norte, e tem expectativa para elevados volumes acumulados em Minas Gerais, Goiás e na região do Mato Piba ao longo deste período. Enquanto isso, lá na região sul do país, o destaque ainda é o calorão. No fim de semana tivemos 40,3 graus. Pela estação automática do INMET em Porto Alegre, a maior temperatura desde 2019, e agora o calor continua até o dia 22 em boa parte do Rio Grande do Sul, oeste de Santa Catarina e também do Paraná, e no próximo período a chuva, aliás, o calor avança também para o interior do país. Na região de Mato Grosso do Sul podemos ter quase 40 graus também ao longo deste período. É com vocês aí no estúdio. Em um evento aí que contou com a presença do presidente Jair Bolsonaro, o Banco do Brasil lançou hoje em Brasília a terceira etapa do Circuito de Negócios Agro. A iniciativa conta com 3 carretas adaptadas que irão percorrer quase 600 cidades este ano. O Banco do Brasil lançou hoje em Brasília a terceira etapa do Circuito de Negócios Agro. A iniciativa conta com 3 carretas adaptadas que irão percorrer quase 600 cidades. Elas vão funcionar como agências itinerantes. A expectativa é de que seja gerado mais de R$1 bilhão em negociações. Participaram do lançamento o presidente do Banco do Brasil, a ministra Tereza Cristina e o presidente Bolsonaro. O chefe do Banco do Brasil resumiu que a ação pretende levar aos produtores. O Circuito de Negócios Agro 2022 vai ajudar pequenos, médios e grandes produtores. Vai elevar o nível de conhecimento técnico para que eles, principalmente os pequenos, possam produzir mais e se aperfeiçoarem.
É um programa que leva assessoria rural itinerante para todas as regiões do país e ainda dará certificados aos nossos produtores. Estamos levando carretas adaptadas que atuam como salas de aula, agências móveis para divulgar produtos e serviços e inovações tecnológicas, para oferecer capacitação técnica, atendendo mais de 500 mil produtores rurais do Banco do Brasil e que deve gerar 1,5 bilhão em receitas de negócio. Já a ministra destacou que a iniciativa irá chegar a produtores com dificuldades de acesso às agências. Boa notícia é que o Banco do Brasil volta a ir lá na ponta, levando assistência técnica, levando os contratos para aquelas pessoas que às vezes têm muita dificuldade de sair das suas propriedades. Durante o evento, o presidente Jair Bolsonaro também falou que pretende inaugurar nos próximos dias novos trechos da ferrovia Norte-Sul. Nas próximas semanas, vou fazer uma viagem com ele, convidaremos algumas pessoas para começarmos já a inauguração da ferrovia Norte-Sul. Logicamente, outras estão em andamento, como a FICO, a FIOL, a Transnordestina, bem como, por intermédio do Tarcísio, uma pessoa brilhante, ele conseguiu aqui as autorizações ferroviárias. Temos aproximadamente 60 pedidos, se eu não me engano, 19 já atendidos, ou seja, a iniciativa privada levando aqui um modal que estava esquecido no Brasil, que era o modal ferroviário. Vamos conferir agora outros destaques do dia no nosso Giro de Notícias. A colheita da soja chegou a 1,2% da área plantada no Brasil. O levantamento é da consultoria AG Rural. Um dos destaques é a produtividade das lavouras do Mato Grosso, que estão colhendo até 72 sacas por hectare. Já o destaque negativo está no oeste e no sudoeste do Paraná, onde a estiagem foi mais forte, com alguns talhões rendendo apenas 3 sacas por hectare. A AG Rural estima a produção de 133 milhões e 400 mil toneladas de soja nesta safra. Os volumes elevados em São Paulo resultaram no aumento de perdas de alface devido ao excesso de umidade, que induziu o aparecimento de doenças fúngicas e bacterianas nas lavouras. Com isso, a oferta no mercado foi reduzida e as cotações das folhosas foi elevada. Em Ibiúna, no interior do estado, o preço da crespa encerrou a semana passada em R$ 16,33 pela caixa com 20 unidades, aumento de quase 33%. A lisa fechou em R$ 14,50 pela caixa com 20 unidades, alta de 38%. Já a alface americana teve um aumento de 15,21%, negociada R$ 18,63 pela caixa com 12 unidades. O diretor-geral do Instituto Interamericano de Cooperação para a Agricultura, Manuel Otero, assumiu hoje o segundo mandato à frente da instituição. A cerimônia de posse aconteceu de forma remota e contou com a presença da ministra Tereza Cristina e de outros ministros de agricultura do continente americano. Durante o discurso, o argentino ressaltou a importância que a agropecuária tem para o desenvolvimento econômico das Américas e lembrou que o continente tem um papel significativo na produção alimentar mundial. O mandato dele como diretor vai até o ano de 2026. Investindo em pesquisas de bioinsumos e em tecnologias para redução de emissão de carbono e metano na agropecuária, a Embrapa viu 2021 como um ano positivo para o setor. A instituição também integrou a comitiva brasileira na COP26, a Conferência das Nações Unidas ocorrida em Glasgow, na Escócia, e acredita que o tema das mudanças climáticas estarão na pauta permanente da agricultura mundial nos próximos anos. A perspectiva da Embrapa sobre a participação do país na COP26 era de reposicionar a visão mundial em relação à agropecuária brasileira. O maior evento do clima aconteceu em um ano marcado por desafios ainda em decorrência da pandemia de coronavírus. O ano de 21 realmente foi bastante intenso. O agro não parou, a Embrapa não parou, tecnologia chegou ao campo, tecnologia desenvolvida pela Embrapa. Nós fizemos uma série de lançamentos ali marcados pelo nosso aniversário de 48 anos no mês de abril. E como você bem colocou, tivemos uma participação bastante intensa na COP26, levando o Brasil que produz e preserva. Durante a COP, o Brasil assumiu, junto a mais de 100 países, compromissos considerados ousados por boa parte do setor. Como, por exemplo, zerar desmatamento ilegal e o acordo do metano. O acordo do metano, que é uma ambição global de reduzir em 30% as emissões de metano até 2030, com base nas emissões de 2020, não é que o Brasil vai ter que reduzir 30% da sua emissão de metano.
O Brasil faz parte, né, desse conjunto de 103 países que assinaram o acordo do metano, né, que vai haver a redução, né, o Brasil vai participar dessa ambição global. E nós temos aí um conjunto de tecnologias que vão apoiar esse trabalho da pecuária. A empresa pública de pesquisa agropecuária vem desenvolvendo tecnologias para o campo para contribuir com as metas globais. Uma delas envolve diretamente as pastagens. Pastagens, né, forrageiras mais digeríveis, né, que sejam mais facilmente digeríveis pelos animais. Se ela é mais facilmente digerível, você tem uma menor produção de metano por esses animais. Então, esse é o primeiro pilar, melhoramento genético vegetal. Outro ponto em destaque é o melhoramento genético dos animais com abate antecipado de 48 para 36 meses, o que reduz em 25% a emissão de metano na pecuária pela diminuição de tempo do animal no pasto. Além disso, a empresa investe no desenvolvimento de pesquisa para o uso de aditivos na ração bovina. Nós estamos trabalhando com a avaliação do uso de tanino, né, na alimentação dos animais, né, estamos também avaliando óleos essenciais, e, em parceria com o setor privado, alguns aditivos que também vão contribuir para a redução de metano. A chamada integração lavoura-pecuária-floresta, realidade em 17 milhões de hectares do país, contribui para a compensação de gases de efeito estufa. Você tem os animais no ambiente, né, que tem uma lavoura, né, e a lavoura ela vai sequestrar CO2 da atmosfera, vai sequestrar carbono, e as plantas vão fixar nas raízes, então vai ficar com o CO2 armazenado no solo. Né, e também o componente florestal, né, que vai sequestrar carbono da atmosfera por meio aí da fotossíntese, também contribuindo para a retirada de carbono da atmosfera. O Rural Notícias fica por aqui. Um bom início de semana. A gente se vê. Rural Notícias. Apoio. Vence Tudo. Implementos para agricultura de alta performance. Lição para o dia, desenhada para fazer mais. 11º Leilão Virtual Aras do Pascoal. Em oferta, jumentos, pegas, burros, mulas e animais das raças Pampa e Persa. Dia 18 às 20h30. Com transmissão Canal Rural e Lance Rural. Realização Fiel Leilões.